Muitas pessoas possuem a dúvida de qual é o melhor valor de benefício possível dentro do INSS. É uma dúvida muito comum, mas muitas vezes não compensa você esperar o melhor valor de benefício pelo retorno que você vai ter pela concessão do benefício um pouquinho antes, talvez um pouquinho inferior. Por isso você precisa saber exatamente quais são as regras possíveis dentro do INSS e também quais são os possíveis valores de aposentadoria. É claro que tudo isso é influenciado pelas contribuições que você já realizou. E para você ficar bem esclarecido sobre tudo isso, sugiro que você assista esse vídeo até o final. Mas antes, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência e receba também essas dicas. Relembro vocês os nossos cursos, links e formas de contato na descrição do vídeo, tem um link para você acessar. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em Direito Previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Quando a gente fala de aposentadorias dentro do INSS, temos várias regras. Temos regras do professor, temos regras de atividade especial, temos regras aí de servidor que traz o tempo para o INSS, temos também as regras padrões, que é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Nas regras padrões, a gente tem o direito adquirido para quem já tinha direito antes da reforma da Previdência e não pediu aposentadoria ainda, e também as regras novas e regras de transição. Cada uma delas tem um valor diferente de benefício, então é importante você fazer os cálculos em qual regra que você vai aposentar para você saber qual que vai ser o valor em cada uma. Também cada uma exige requisitos diferentes, algumas exigem pedágio, outras exigem tempo de contribuição só, outras exigem uma idade mínima, então tudo isso faz diferença. Muitas vezes você cumpre o requisito em uma regra, mas não compensa aposentar logo nessa regra porque 6 meses depois é uma regra melhor. Mas também, outras vezes, a regra com maior valor vem daqui 7 anos. E será que compensa esperar 7 anos para ter direito a uma regra maior e você deixar de receber o benefício durante todo esse tempo? Então, por isso que é necessário fazer todos esses cálculos e simulações para você ter clareza e conseguir tomar decisões nesse sentido, se vale a pena esperar ou não, e principalmente qual que seria o valor previsto do benefício em cada uma das regras. Mas olha só, quando a gente fala de regras, a gente precisa ver então, primeiro, quanto tempo que você já tem, quais são as suas contribuições lá no passado, antes de julho de 94, porque elas farão total diferença no valor do seu benefício. Por quê? É feita uma média de todas as suas contribuições, desde julho de 94 até um mês antes da sua aposentadoria, todas as contribuições feitas serão somadas. Se não constou uma contribuição ali, talvez porque o empregador não pagou o seu INSS, o INSS precisa incluir uma informação e vai ser incluído o salário mínimo se você não comprovar qual que é o seu salário efetivo daquela época. Então é feita uma média de tudo. Vão ser 300 contribuições, 200 contribuições, feita uma média e vai chegar num valor. Por isso que contribuir muitas vezes para frente em valores melhores compensa, porque você aumenta a sua média. Mas outras vezes a sua média é tão baixa que contribuir em valores maiores talvez aumente, mas aumente só um pouquinho. E aí o investimento que você fez não compense, tudo que você está pagando não compense para aumentar a sua média. Então tudo isso precisa ter cuidado. E além da média, a gente tem outros redutores. Olha só. Quando a gente fala de direito adquirido, temos aposentadoria por idade, para quem já tinha completado idade e tempo de contribuição antes da reforma da Previdência. E nessa regra, a pessoa precisava cumprir os requisitos e aposentava com 70% mais 1% a cada ano de contribuição. Então, tendo 15 anos de contribuição, que era o mínimo necessário, a pessoa já aposentava com 85% da média. Só que naquela época, antes da reforma, a média não eram todas as contribuições, eram 80% maiores, ou seja, eram descartadas as 20% menores, e isso já te dava uma aumentadinha na sua média, né? Isso era bom. E com a reforma da Previdência isso foi cortado, então entram todas, seja alta, seja baixa. E aí ainda tinha, antes da reforma, as aposentadorias por tempo. E nas aposentadorias por tempo era feito a média, você recebia 100% da média, mas tinha um redutor do fator previdenciário, que aí reduzia o valor entre 70% e 80%, dependia da sua idade e do seu tempo de contribuição na época. E agora, na reforma da Previdência, entram todas as contribuições, não tem nenhum desconto ali das menores contribuições, são todas, sem exceção, seja alta, seja baixa, seja boa, seja ruim, todas entram na sua média. Então, muitas contribuições boas com contribuições ruins, vai diminuir um pouquinho sua média. Só contribuição ruim, a sua média vai ser baixa, só contribuição boa, a sua média vai ser boa também. Então, tudo isso precisa ser analisado. A maior parte das pessoas ou tiveram contribuições ruins e querem melhorar,
ou então tiveram contribuições boas e não sabem como prosseguir agora para não gastar também mais do que é necessário, porque é necessário você investir no INSS, mas também investir o mínimo possível dentro do que você vai receber. Não adianta investir, né, muito dinheiro e no final não ter o retorno que você espera. Então é necessário sim fazer os cálculos. E quando a gente fala então da reforma da Previdência, é feita a média sobre todas as contribuições, aí já não dá para melhorar, né, excluindo as menores, é sempre a média. E aí, sobre essa média, na regra do pedágio de 50%, se aplica um fator previdenciário, assim como era antes da reforma, só que antes da reforma era excluídas as menores, né? Agora, na regra do pedágio de 50%, entram todas e também o fator. Na regra dos pontos e na regra da idade, que é o tempo mais a idade mínima, você aposenta com 60% mais 2% a cada ano que ultrapasse 15 anos para as mulheres ou 20 anos para os homens. Então ali dá 70%, 80%, 90%, depende do tempo que você tem, além dos 15 anos para as mulheres e além dos 20 anos para os homens. Na aposentadoria por idade, também na reforma da Previdência, que agora a mulher já chegou em 62 e o homem em 65, também é essa mesma média, 60% mais 2% a cada ano que ultrapasse 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. E por fim, a gente tem a regra do pedágio de 100%. Na regra do pedágio de 100%, você tem que cumprir muitas vezes mais tempo de contribuição, só que você aposenta com 100% da média, não tem nenhum redutor, não aplica fator, não aplica nenhum redutor, não aplica nenhum coeficiente, nada que reduza, é 100% da média. Muitas vezes ela é a melhor regra, outras vezes não. Outras vezes a regra dos pontos, por mais que seja 60% mais 2%, a pessoa tem tanto tempo de contribuição que ultrapassa 100% da média. E muitas vezes valeria a pena optar por outra regra que não a do pedágio de 100%. Mas geralmente a do pedágio de 100% para a maior parte dos brasileiros é sim a melhor regra. Só que para isso você precisa cumprir 100% do tempo que faltava lá na reforma da Previdência para você atingir os requisitos mínimos necessários, ou seja, dobra o tempo que faltava. Isso é bom, muitas vezes, tem poucas pessoas que já atingiram esses requisitos e às vezes é ruim que fica mais longe do que a sua idade mínima. Então, cada regra possui um valor específico, cada regra possui os requisitos específicos e você precisa entender qual regra, qual que vai ser o valor para você tomar decisões, se aposenta agora, se aposenta depois, se investe na Previdência ou se investe em outra coisa, se guarda esse dinheiro ou se realmente coloca ele na Previdência e quanto que você deve colocar na Previdência para você não colocar muito e ser prejudicado porque não vai trazer um retorno financeiro tão bom, ou se você colocar muito pouquinho, muitas vezes compensava ter aumentado para valorizar aquelas contribuições que ficaram lá para trás, que você já efetuou, e muitas vezes valeria a pena sim pagar um pouquinho mais de Previdência e garantir uma aposentadoria, né, uma velhice mais saudável e muitas vezes com valor melhor, porque não é só aposentar, a gente precisa aposentar com o melhor valor possível, a melhor regra possível, porque a aposentadoria muitas vezes pode ser a sua única fonte de renda lá com 80 anos de idade. Então a gente precisa ter esse cuidado, combinado? Espero ter esclarecido, na verdade deixado você com mais dúvidas ainda, né, porque são requisitos muito específicos, cálculos que precisam ser feitos, mas vocês conseguem entender aqui qual que é a diferença de cada regra e principalmente a importância de trazer clareza para você saber exatamente qual que é o valor em cada uma delas. Espero ter ajudado vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!